os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós nessa tarde, né? Na quarta-feira, nós estaremos aqui fazendo algo para Deus, né? Que não é para nós, mas é para a honra e glória do Senhor. Nós estaremos aqui louvando os 3 hinos da harpa, orando também, né? E também lendo algo da parte de Deus, né? E assim nós oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais uma tarde, Pai. Que o Senhor venha nos direcionar cada dia, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar capacidade, Pai, sabedoria. Que o Senhor venha, Pai, nos instruir cada dia, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha nos repreender, Pai, todo mal contra a nossa vida, Pai. Todo mal contra a vida da nossa família, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, nos encher com a Tua presença, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estaremos louvando aqui também o hino de 400 das nossas harpas. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, o homem incomparável, em Jesus, ó Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia. Glória a Deus. Nós estaremos também louvando o hino de 476 das nossas harpas. Enquanto para Jericó um bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, inquieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: se quer que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu a bom Jesus louvou. Aleluia. Glória a Deus. Nós estaremos também louvando o hino de 577.
em fervente oração, venha ao teu coração a presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares altar, maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar seu imenso poder, e virá socorrer quando tudo deixares altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixares altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares altar. Aleluia. Nós estaremos aqui agora, né? Lendo algo da parte de Deus, que é a palavra, que ela é feita lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo, loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Outra vez o Senhor conhece os pensamentos do sábio, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vaso. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui diante dessa palavra é que Paulo estava pregando para uma cidade que era corrupta, que era a cidade de Corinto. E ele diz aqui que ninguém se engane a si mesmo, né? Porque ele estava dizendo isso? É porque que a gente não fosse sábio, a gente não se achasse sábio aos nossos próprios olhos. Por quê? Porque muitas vezes a gente se acha que a gente somos alguma coisa e a gente não somos nada, tá entendendo? Aleluia. E veja que no versículo 19, ele diz, porque a sabedoria deste mundo é louca diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Veja que Deus, Paulo estava dizendo que Deus, ele quem tornou a sabedoria do mundo louca. Por quê? Porque muitos da cidade da onde Paulo estava pregando, a cidade de Corinto, se achava que a sabedoria era através do que ele se achava aos próprios olhos, né? E a gente não pode se achar que a gente somos nada, porque
A própria palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Tá entendendo? Deus sabe, Deus nos conhece cada dia, meus irmãos. Deus sabe que a gente somos capazes ou incapazes. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus que 26 e o versículo 31, que Jesus diz a Pedro que todos ia abandonar, né? E chegando ali, mas Jesus sabia que mesmo os discípulos ia haver de fazer com Jesus, mas Jesus também disse que todos abandonariam, menos o Pai. E veja que Pedro, Deus, Deus continuou fiel, né, aos discípulos, né? Mesmo os discípulos sendo infiel a Deus, mas Deus continuou fiel. Por quê? Porque ele avisou a Pedro que antes que o galo cante, Pedro havia de negá-lo. E Pedro recusou, dizendo que nem se fosse pela morte, negaria Jesus. Mas só que no capítulo 26, 58 em diante, se não me falta a memória, é que chega umas criadas e pergunta se Pedro estava com Jesus, e Pedro negando. Pergunta se Pedro iria com Jesus, se falava como Jesus, e todas as 3 vezes Pedro nega. E ali, quando Pedro nega, o galo canta. E quando o galo canta, a Bíblia diz que Pedro se cai em choro. Por quê? Porque verdadeiramente Pedro reconheceu que Deus conhecia ele. Tá entendendo? E assim é como as nossas vidas, meus irmãos. A gente não pode dizer que somos algo que nós não somos. Porque a palavra de Deus diz que o maldito homem que confia no próprio homem. A gente não pode confiar no próprio eu. A gente não pode ser o próprio eu. Porque Aleluia. a palavra diz que se a gente temos que confiar primeiramente no Deus vivo, né? Que Ele é justo, que Ele é fiel para nossas vidas. E veja que no capítulo 20, no versículo 20, perdão, ele diz outra vez, o Senhor conhece os pensamentos. Veja que Deus nos conhece, meus irmãos. E o que Paulo estava pregando aqui para a cidade de Corinto era que Deus conhecia também. O Deus que conhecia o que Paulo estava pregando é o Deus que conhece a igreja do século 21, que é a de hoje. Ele não conhece. E veja que Paulo também diz: portanto, ninguém se glorie. Por quê? Porque tem muita gente, meus irmãos, que diz que é algo se gloriando no homem. A gente não deve se gloriar nos homens, porque a palavra de Deus também diz que Deus não dá sua glória a ninguém, a homem nenhum. Então é que a gente vem a aprender, né? Que cada dia a palavra de Deus se renova e a gente vem a aprender, né? Vem a ensinar aos irmãos. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Eu sou grato a Deus e o nosso irmão Juliano também está com a oportunidade. Amém? Eu vou deixar ir para a meditação também com o irmão Ronaldo, que fica João 10 e 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor deu a sua vida para as ovelhas. Aleluia. E como essa palavra, tinha 100 ovelhas, aí 100 ovelhas veio 99 para casa, sobrou uma. Aleluia. Aí o bom pastor ele não desistiu, a última ovelha. Ele passou dia e noite procurando ela, mas na hora que chegou à noite, ele encontrou a última ovelha que ele estava tomando conta. É a mesma coisa o pastor da igreja. Se o pastor tiver 100 ovelhas, ele vai ajudar um que estiver lá perdido, ele vai lá ajudar. Ele não vai deixar parar, não. O pastor sempre ele vai ajudar. Ele não vai deixar de mão. Ele vai dar um apoio para o irmão, se o irmão tiver caído, ele vai ajudar. Ele não vai deixar você caído lá. Porque se você deixar ele caído, o peso ia vir tudo para ele, não ia vir para a gente. Ia vir para ele porque não ajudou o próximo. E aí também Mateus 11, o 27 diz assim: todas as coisas se for entregar com meu Pai, entregar com o meu filho, sem o meu Pai, e nem com o meu Pai, e sem o meu filho, aquele que não filho e que viverá. E o Pai está dizendo assim: se você não entregar a mim, se eu não responder, o meu filho pode ajudar, porque o Pai já tiver um
um filho do lado. Glória a Deus. Porque se não tiver como ajudar, o filho tem que te ajudar. Porque o pai é para botar o filho. Ô pai, como eu vou fazer? Aí o pai responde a ele e ele vai responder a nós. É mesmo assim. Aí também Lucas fala a mesma coisa no capítulo que é de 10, onde é Mateus, fala também Lucas. Lucas 10, 22 diz assim: tudo, pois meu pai for entregar a mim como meu filho, e se não é meu pai, e nem é o meu pai, se é o meu filho, aquele que meu filho se revelar. Pronto, e o capítulo 10 de Lucas também fala de Mateus: se você tem que entregar seu pai responder, ele vai responder. Tem muitos que acreditam: não, meu pai não respondeu ainda. Aí como eu vou fazer? Não, espere na vontade de Deus. Se Deus responder a você, Deus responde. Se não, você tem que esperar. Você não vai doidar a sua cabeça, o que eu vou fazer? Não, irmão, espere a vontade de Deus. E também João 3 e o 37 diz assim, João 35, perdão: o meu pai ama o filho e todas as coisas, se entregar na sua mão. E também Deus tem que esperar, né? Porque Deus é a mão de Deus, pode fazer as coisas grandes na sua vida. Se você não dizer, vou esperar, e depois você não vou esperar não, Deus não resolveu. Tem mundo da igreja que espera algo com Deus, não acontece, e sai da presença de Deus, porque Deus não resolveu. Nós, irmãos, espere a vontade de Deus. Se Deus não responder agora, responde depois. Ele pode chamar você no cantinho, no quarto, onde você estiver, ele chama e conversa com você. É isso que eu vou deixar para a alimentação dos irmãos. Se alguém sentir algo que tocar esse vídeo, sinta no seu coração. Se aquele você estiver afastado, eu creio que você, essa palavra vai tocar no seu coração, vai aceitar Jesus. É isso que eu agradeço a minha oportunidade. Amém. E assim nós somos gratos, né, meus irmãos, pela palavra que foi dita aqui, né? Foi algo da parte de Deus. A gente somos falhos, somos errantes, mas é errante que nós aprendemos. Eu peço aos irmãos para que orem com nós. Aleluia. Nós estaremos orando, agradecendo pela palavra do Santo Deus vivo, né? Que Ele vive e reina para todo sempre. Amém. E assim nós oremos, meus irmãos. Querido Deus e eterno Senhor, Pai, cultura, espíritos, nós somos gratos, meu Pai, essa por palavra tudo, que Senhor, nós lemos, por mais uma creio, noite Senhor, que vamos estaremos aqui escutar esse administrando a vídeo, Tua Senhor. palavra, Pai. Vamos sentir seu Que o Senhor coração, venha Senhor, repreender entregar, todas as Senhor, nossas sua falhas, meu presença. Deus, que o Senhor venha perdoar Senhor, nossas creio, Senhor, falhas, em nome do venha ter Espírito misericórdia, Santo. Pai, que o Senhor venha quebrar Eu todas as creio, correntes, aleluia, Senhor, Senhor, que está glória a laçado, Deus. Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor nos Aleluia, ajude, nos Senhor, Espírito Santo, na vida de cada fortaleça cada dia, irmãos. Pai, na Tua presença. Em nome de Que a Jesus, gente venha ser, Pai, aleluia. guiado por Tu, Pai, pela Tua Glória palavra, a Pai. Deus, A palavra de Deus aleluia. diz que se Teu não for nome, pelo Senhor, Pai, teu nome, se não for Espírito pelo Filho, Santo. pelo Pai, Aleluia, que nós chegamos a Senhor. Cristo, Pai. Cristo, Espírito Assim nós te Santo, pedimos, nós em te nome agradecemos, do Pai, Espírito pelo que Tu tem Santo. sido na nossa vida, Pai, Aleluia. na vida da nossa família, Pai. Que o Senhor Cristo, venha, Pai, Espírito Santo na resgatar vida, cada um Senhor, que em está nome do perdido, Pai, que Espírito, está em longe nome dos do Teus caminhos, meu Deus. Que o Senhor venha, Aleluia, Pai, Senhor, nos enche, dá, Espírito Pai, Santo. saúde cada dia, Pai. Glória, Oportunidade, glória a Deus. meu Deus. Que o Senhor venha, Aleluia, Pai, Senhor. repreender, Pai, tudo aquilo Jesus, que em está nome do Espírito preso, Pai. Santo. Mas que o Senhor venha a trazer vida, Aleluia, Pai. Que a Senhor, palavra de enche Deus do diz Espírito que Santo, Senhor. Ezequiel, Senhor Em Deus, nome do estava Espírito ali Santo. e Deus Aleluia. pede para que Glória, Ezequiel glória a profetizasse, Deus. Pai, mas que o Senhor venha, Em Pai, nome do profetizar nas Espírito nossas Santo. vidas, Pai, que a gente venha, Em Pai, nome de ter Jesus. vida, que aqueles mortos ressuscitem, Senhor Deus. É isso que eu te Aleluia. peço, em nome de Em Jesus. E os irmãos dizem, Amém. amém.